amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel. No vídeo passado nós vimos o capítulo 13, que falou para nós que Abisalão matou o primogênito de Davi, o seu irmão mais velho, Aminon, para se vingar, porque Aminon estuprou Tamar, ou para eliminar o primeiro na linha sucessória. E no capítulo 14 nós vamos ver que ele é perdoado por Davi, mas já começa a maquinar para tomar o lugar de Davi. E também veremos no capítulo 14 um ponto importantíssimo para entendermos toda a monarquia, que vai desde o ano 1030 até 586 a.C. São aí 450 anos de monarquia. E é algo importantíssimo que vai definir a monarquia em relação ao povo. Mas antes, peçamos que Deus nos ilumine neste estudo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E você pode até perguntar, como que ela é lâmpada para os meus pés, sendo que aqui só está falando de politicagem? Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco e mostrando para nós o caminho correto que devemos seguir. Por isso, peçamos a sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você que nos assiste e ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu joinha e compartilhe com os seus amigos. Se você puder, pegue sua Bíblia no capítulo 14 de 2 Samuel. Se não, ouça com atenção e depois, quando puder, vá na Bíblia. Fazer o estudo bíblico sem o contato com a palavra de Deus não é completo. No capítulo 14, na verdade, ele começa no final do 13, versículos 38 e 39. Tem um probleminha de divisão de capítulo aí. Abisalão tinha fugido e fora para a casa de Jesur, e ali ficou 3 anos. O rei Davi cessou de se enfurecer contra Abisalão, porque já se consolara da morte de Aminon. Joabe, filho de Sárvia, percebeu que o coração do rei se inclinava para Abisalão. Por quê? Porque agora ele é o primeiro na linha sucessória. O segundo desaparece simplesmente. Então Joabe mandou alguém a Tecoa buscar uma mulher sábia e lhe disse: peço-te isto, que finjas estar de luto, vistas roupas de luto, não te perfumes como se fosses uma mulher que, depois de muitos dias, continua de luto por um morto. Irás à casa do rei e lhe farás este discurso. E Joabe lhe disse as palavras que ela deveria dizer. E aí ela vai para a casa do rei e faz um discurso muito eloquente. Percebo que ela é uma mulher sábia. E por ser sábia, tinha uma eloquência muito grande e sabia a ordem da colocação das palavras. Mas o rei desconfiou disso tudo. Ele tinha tomado a causa da mulher, mas falou: essa história está meio assim, e pergunta para ela: tem alguém por trás disso? Joabe? E ela fala assim: olha, tão certo quanto tudo o que o senhor diz, sim. E aí ela vai fazer um discurso para que haja o perdão. Muito parecido com o caso do irmão Abisalão, que matou o mais velho Aminon. Então existia uma regra na sociedade da vingança de sangue. Ou seja, a vingança de sangue é: quem matou alguém não pode continuar vivo. Abisalão matou alguém, fugiu para fora do território para lá se esconder. O rei vai perdoá-lo. E ninguém é louco de matar o filho do rei, porque quem mata alguém da família real, está toda a família condenada. Por isso que Davi nunca pensou em matar Saul. Lá no final, depois de tudo isso, no capítulo 14, versículo 17, a mulher vai falar: a tua serva diz que a palavra do Senhor meu rei nos traga sossego, porque o meu rei é como o anjo de Deus, para discernir o bem e o mal. Que Yahvé, teu Deus, esteja contigo. Então aqui ela coloca que o rei é anjo de Deus. Agora, quem é o anjo de Deus? Na Bíblia, o anjo de Deus é Deus na forma visível. É Deus falando. Deus que
através de um anjo, fala para as pessoas. Então é o anjo de Deus, não é a forma visível de Deus. Então aqui nós temos algo que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, que é muito importante e que é completado no versículo 20. Foi para disfarçar a apresentação desse caso que o teu servo Joabe assim agiu. Mas o meu Senhor tem a sabedoria de um anjo de Deus e sabe tudo o que se passa na terra. Aqui, quando nós vamos no capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 13. Será ele que construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono, e serei para ele pai, e ele será para mim filho. Então Deus, apresentado aqui através da profecia de Natã, tem o rei como um filho. Então aqui a gente fala da filiação divina do rei, ou seja, o rei é filho de Deus, como que um intermediário entre Deus que está em cima e os homens embaixo, o rei no meio, um demiurgo, um intermediário. E nós vamos ver no capítulo 14 uma reafirmação disso, agora não só como filho de Deus, mas como um anjo. E aí é muito mais forte, ou seja, o rei tem toda a sabedoria, ele conhece tudo o que vai acontecer. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso daí, porque a monarquia está baseada muito nisso daí em Israel. Uma monarquia divina. E vai continuar que Davi manda trazer Absalão, Joabe vai, traz, mas não o recebe no palácio. E lá no versículo 25, em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como Absalão, ao qual se podia fazer muitos elogios da planta dos pés ao alto do cabeça. Cabeludo, bonito, forte, hoje bombado. Além de ter beleza, ele já tinha 3 filhos e uma filha, ou seja, se casava muito precocemente. E no versículo 28, para completar esse capítulo, nós vamos ter: Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então Absalão mandou convocar Joabe para que enviasse o rei, mas ele não quis ir. Convocou-o uma segunda vez, e ainda Joabe não quis ir. Disse então Absalão a seus servos: Vede, ali ao lado do meu campo, o campo de Joabe, do qual há cevado. Ide até aí foi. E tacaram fogo no campo. Joabe foi conversar com ele e falou: ó, você não me atende, eu fui obrigado a fazer isso. Ou seja, ele pode coisas que os outros não podem. Teria que pagar uma indenização alta. Mas ele é o primeiro herdeiro do rei. Quem é que vai mexer com ele? Nem Joabe. E aí ele exige ser recebido pelo pai dele. O pai dele o recebe e o rei o beija. Aqui é um sinal de reconciliação e mais, um sinal de que Davi vai aceitá-lo como sucessor do trono. Não no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre essa questão da filiação divina do rei, mas no outro nós vamos ver como que Absalão vai trabalhar já contra o rei. Falou assim: beleza, eu sou o primeiro na linha sucessória, então ele já começa a agir, mostrando, claro, algumas fraquezas de Davi, que já não tinha mais um pulso firme para poder resolver essas questões de disputas internas. E observemos bem, essas disputas internas tomam todo o tempo do rei. E o povo? Como a gente sempre pergunta, o povo é deixado de lado porque tem que resolver as questões palacianas primeiro. Não haverão políticas para melhorar a vida do povo, apenas para tentar resolver a questão do sucessor do rei. O povo, gente, na monarquia, está em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Por isso que sempre falamos que a monarquia é um rei no lugar de Deus que... Caminhamos juntos! Paz e bem!